Quero cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora, terapeuta, Isabel Martins. Hoje venho da parte do Senhor. Depois de muitos meses, venho gravar essa mensagem que fala na palavra de Deus em primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo 8. Quando fala sobre Elias no Monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aqui a palavra de Deus nos fala sobre Jezabel. Jezabel, aquela mulher que ameaçava aquele profeta. Jezabel e Acabe. E Elias fazia a vontade do pai, mas volta e meia ele se sentia ameaçado, porque queriam calar a voz daquele profeta. O que me chama a atenção é que Elias, ele não se deu por vencido, mas chegou uma hora que as forças daquele profeta enfraqueceram. E isso acontece com todos nós. Muitas das vezes nós estamos nos sentindo bem fortes e de repente a gente se pega em situações complicadíssimas e nos enfraquecemos, fraquejamos às vezes, mas o importante é que sempre vai existir um Monte Horebe para mim, para você, sempre vai existir um lugar para Deus nos proteger. E eu passei períodos de muitas lutas, do ano passado até agora 2025, claro, todos nós passamos, mas parece que eu passei avalanches de lutas. Mas o que me chama a atenção é que todas as vezes que eu queria parar, uma força maior que eu, essa força divina, chegava e me sustentava. Às vezes nós estamos nos sentindo fracos. É como esse hino que está louvando, né, de fundo, de palavra. Nas horas difíceis, quando a gente está naquelas horas bem complicadas da nossa vida, só Jesus está lá. Só Ele chega. Talvez você esteja numa hora complicadíssima, dificílima da sua vida, mas Jesus está com você. Elias, ele foi ali para dentro daquela caverna. E ele diz: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Muitas das vezes, irmãos, vai acontecer com você o que está acontecendo comigo. Você dá o seu sangue, você dá a sua vida, muitas das vezes por um ministério. Você dá o seu sangue, a sua vida por irmãos. Mas quando você precisa de força, quando você precisa daquelas pessoas que você luta por elas, elas não estão lá. Mas Jesus está. Jesus vai passar o vento com você. Elias também foi assim. Muitos profetas que estavam ao lado de Elias abandonaram Elias. Muitos que Elias lutou por eles, na hora que Elias mais precisava, Elias teve que fugir sozinho. Ficou ali no meio daquele mato. Mas o Senhor, Ele mandou corvos levar pão, levar água e alimentar Elias. Talvez você deve estar aí dentro da sua casa assim, mas ninguém aparece, ninguém chega. Mas eu quero te dizer que a presença do Senhor sempre chega. Ele sempre nos abraça. Jesus sempre chega. Não se desespere. Quando Elias ficou ali dentro daquela caverna, o Senhor perguntou para ele: o que fazes, Elias? E ele disse: eu sou zeloso, eu fiz uma aliança com o Senhor.
Muitas das vezes eu me pego, eu falo assim, eu quero fugir, eu quero ir para dentro de uma caverna. Mas eu fiz uma aliança com Cristo. Eu amo esse Jesus. Eu não sei viver mais sem Ele. O meu amor por Ele é tão grande que eu renuncio tudo que talvez venha me trazer prazer, mas eu não renuncio. Jesus, eu quero estar na igreja, eu quero estar no templo. Não sou religiosa, sou adoradora. Religioso é aquele que prega placa, eu prego o amor de Jesus. Está aqui, ó, está dentro de mim. Eu quero contagiar o mundo com esse amor de Jesus. E eu creio que Elias também estava assim. Todos deixaram Elias, deixou o altar do Senhor, matou alguns profetas. E ele então foge para dentro de uma caverna para ele também não morrer. E o Senhor fala com ele, se sai da caverna, Elias, sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido extremo, zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada. E só eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. Às vezes você também vai se sentir sozinho. Às vezes você vai se sentir sozinha. Mas Jesus está aí com você. Jesus, Ele está aí com você. Ele está comigo aqui. Às vezes a gente quer um filho próximo, a gente quer um esposo próximo, quer o melhor amigo, quer os irmãos. Às vezes a gente quer o mundo inteiro. Mas a melhor coisa da nossa vida é Jesus. Jesus. Ele faz a diferença na sua vida. É Ele que faz a diferença na nossa casa. Ele fez a diferença na vida de Elias. E o Senhor diz para Elias, vai lá, Elias, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Às vezes você acha que você vai ficar sozinho, mas tem uma multidão lá pela frente, eu já posso enxergar. Às vezes eu quero fugir. Às vezes eu me sinto uma semente, e o Senhor diz para mim assim, olhe para lá, olhe. Você já não é mais uma semente, você é um bosque. Você já é uma floresta. Então eu pego um novo fôlego, olho para frente e sigo. Talvez você está numa hora amarga da sua vida, mas saiba, Jesus está com você nessa hora amarga.
Quando eu vejo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando nós vimos ali Miriam, né? Miriam, ela caminhou pelaquele monte, pelas terras secas, buscando ali rebuscar espigas. Mas a palavra de Deus nos fala que ela desbravou, ela foi corajosa, ela não temeu. E ela não viveu debaixo de submissão humana. Ela se refez. E ela foi além. O Senhor está te chamando para ir além. Jesus está te chamando para ir além. A África, a Ásia, Estados Unidos, Brasil. O Senhor está chamando assim, levante. Nessas horas aflitas da vida, Jesus está conosco. Levante-se. Você que acha que a depressão é tudo, não, o Senhor é tudo. Você que acha que o abandono pode te parar, não pode te parar. Você que acha que o terremoto, que o vento, que a chuva podem te parar, que a falta de dinheiro, que o descaso, que a humilhação, que o sofrimento, que o abandono pode te parar. Ei, Jesus está te fazendo mais forte para você ir além. Ele está te treinando para você ir além. Você vai atravessar fronteiras. Eu disse para mim essa semana, eu quero ir na Índia. Eu quero atravessar fronteiras e vou, sabe por quê? Jesus está comigo. Ele me leva. O dia que eu tiver que ir, Ele vai estar lá. Ele está aqui. Ele está aqui no Brasil. Ele está aí na Índia. Ele está nos Estados Unidos. Ele é o único que conhece os nossos sofrimentos, as nossas lutas. Mas eu quero deixar uma palavra de conforto. Você pode estar abandonando o profeta, abandonando a casa do profeta. Mas o Senhor tem multidões de vidas. Ele levantou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor disse assim, eu tenho mais 7.000 de joelho. Eu tenho mais 7.000 de joelhos que não se dobraram para Baal. Ainda tem pessoas fiéis ao Senhor. Ainda tem pessoas que adoram ao Senhor. E não pense que você está só. Por um segundo eu estava ali e dizendo, Senhor, me ajuda. Nós reabrimos o templo, a sede, no bairro Indaiá, onde faltam muros, onde falta um telhado em cima. E ontem nós estávamos lá cultuando, eu dizendo, Deus, levanta vidas, levanta ventos dos 4 cantos da terra para nos ajudar a fazer o muro, Senhor. Para nos ajudar a fazer esse telhado, que lá se venha a chuva, Deus. E Deus disse assim, eu ainda tenho mais 7.000 que não se ajoelham para Baal. Eu vou te ajudar. Tenha força. Renove as forças. Então, às vezes, nas horas da angústia, das lutas, a gente acha que está sozinho. Tá, não. Eu comecei essa mensagem com tristeza, mas segura do Deus que eu sirvo. E eu quero dizer para você, ouça o final dessa mensagem e saiba, Jesus é a nossa saída, Jesus é a nossa força, Jesus é a cura. Ele está abrindo portas onde não tem para você passar. Ele está abrindo canais de bênção para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Deus, Ele é tão profundo, Ele é tão perfeito, tão onisciente, tão onipresente, que Ele disse, levanta, vá gravar. Tem vidas que precisam ouvir o que eu quero falar com essas vidas. Eu quero que você escute. Você pode estar vivendo amargura. Ele está indo.
Ele não nos abandona. Ele é tremendo. Ele é tudo. Ele não abandonou Ruth. Ele não abandonou Noemi. Ela sofreu a dor da perda, mas Ele não abandonou. Nasceu-lhe filho, nasceu-lhe casamento, nasceu-lhe vitórias inacreditáveis. Ele surge do nada e Ele se transforma em tudo para abençoar você. Jesus. Ele está vencendo muralhas. Ele está botando barreiras de impedimento por terra, para que eu e você vençamos o impossível. Vá além. Vá além das fronteiras. Sai da caverna. Levanta, anda. Vai adorar. Vai. Um grande beijo no coração. Fica com Deus.